apareceu, anunciando mais um dia. Que alegria sente meu espírito em te louvar, Senhor, em dedicar a ti adoração. O meu espírito se alegra em cada amanhecer, dedicar a ti o meu louvor, minha gratidão por tudo que fizeste a mim, a ti louvores e adoração. A ti somente meu espírito engrandece a ti. Cada manhã, cada amanhecer, quero, enquanto viver, te dar o de melhor do meu viver. Quando se tem revelação do Senhor nosso Deus, é uma das coisas que se deve fazer sempre, é levar o seu espírito em adoração ao Senhor nosso Deus. E nesta manhã, não sou um grande cantor, claro, mas a minha alma eleva ao Senhor pela grandeza do seu poder, pelo poder de sua palavra, por ter se revelado, porque ter religião não se resolve, ter religião não se chega a lugar nenhum. Mas quando o seu Deus se revela para cada um de nós e nos torna ciente da realidade do que é viver, é muito maravilhoso. E estamos aqui em nosso trabalho, Jesus Organizando Vida. É um maior prazer estar com você neste momento, aqui anunciando a palavra do Senhor. É Ele que tem o poder de organizar as nossas vidas. Nós sabemos que vivemos em um mundo e que não estamos sozinhos. Além de nós, seres humanos, existem muitos outros espíritos que estão espalhados nos quatro cantos da terra, que não pertencem mais ao Senhor Deus, mas que trabalham em prol de desorganizar a humanidade, para que a humanidade perca a visão e o conhecimento desse Deus glorioso. Nosso objetivo qual é? No nosso trabalho, é levar a mensagem a você que não conhece a palavra do Senhor Deus, aqueles que conhecem também, porque a palavra de Deus é vida, e em cada dia a palavra de Deus nos desperta para a realidade daquilo que nós queremos viver. Cada dia que amanhece é um campo de batalha, não é fácil, mas o Senhor Deus nos dá entendimento. E hoje eu quero aproveitar a oportunidade para falar de um assunto muito maravilhoso, capítulo 5 de Mateus, e verso 3, que vai dizer a palavra do Senhor, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Muito bem. O Senhor Jesus aqui, nesta palavra, está querendo revelar algo muito maravilhoso para nós. Nós sabemos que nós temos a nosso centro operacional da nossa vida, que é a nossa mente. É através dos nossos pensamentos que nós produzimos e buscamos ter a cada amanhecer atividades do dia a dia. E nisso criamos projetos e necessidade daquilo que necessitamos para sobreviver. E é muito importante que nós, como pessoas humanas, tenhamos conhecimento de Deus por causa disso. Porque não estamos vivendo, se fosse só nós,
e o mal não existisse, os espíritos malignos, eles não existissem na esfera terrestre, tenho certeza que você não seria o homem que você é, você não seria a mulher que você é, porque você teria domínio sobre você mesmo. Você mesmo buscaria viver aquilo que você quer, projetando para a sua vida, em todas as áreas de sua vida, sentimentos, projetos materializados e etc. Porém, o que acontece é que nós nascemos e quando abrimos os olhos, depois no conhecimento, quando chegamos à nossa mocidade e depois adulto, passamos a conhecer que a vida não é somente nos colocar no campo de sobre só viver, viver, viver. Nós temos também como um patrimônio que é a nossa vida para zelar. Porque as pessoas muitas das vezes, em várias áreas de tipo de qualquer religião, muitas vezes acham que falar Deus apenas pela boca, isso vai resolver. Não resolve. Nós temos que ter profundamente conhecimento de como é o Senhor Deus, como é que Ele trabalha, o que Ele quer de mim, o que é que eu posso oferecer para Ele. E muitas das vezes as pessoas se perdem em religionismo, né? Em materialismo, né? E nós não somos isso. Essa voz que você está ouvindo, né? Com essa imagem que é do meu corpo, né? Sou eu, o espírito, que estou aqui há 67 anos, né? Anunciando, né, as coisas que o Senhor Deus me dá, né? Ele se revelou para mim em 79, conhecimento a Deus, porque não é a religião que revela o Senhor Deus para as pessoas em todas as áreas da vida. Não, é as Escrituras, a palavra do Senhor. Né? Então, o que acontece? Nós precisamos estar atento e entender de que nós precisamos o quê? Além de dos nossos olhos ver, desejar e buscar prazeres para viver, nós temos que administrar a nossa vida no geral, de maneira que, como um patrimônio especial, para que possamos, nesse matrimônio, não ser destruído, não ser depredado, não ser corrompido, porque ele é o melhor patrimônio que nós temos. Esta casa que eu moro por aqui, por acaso, ela vai findar um dia. Ela apenas serve para poder guardar o meu corpo, para dormir, para por causa da chuva, por causa do sol e assim sucessivamente. Ela me protege. Eu estou dentro do meu corpo, é minha casa. Logo, eu preciso também ter os cuidados para que a minha vida possa ter o quê? Motivos mais de alegria para poder dar continuidade à minha própria vida. E isso não depende apenas de mim. Eu preciso ser guiado pelo Senhor Deus para que Ele possa me instruir, para que eu possa seguir os conselhos dele, porque afinal de contas, eu não existi, Adão não passou a existir por si próprio, nada passou a existir sem um Criador. E o nosso Criador, Criador do céu, da terra e do mar, é o Senhor Deus. Logo, o que acontece? Eu necessito, como quando eu era criança, necessitava do meu pai. Né? Assim como meus filhos necessitam de mim, preciso eu, enquanto aqui estiver, guardado pelo Senhor Deus, orientado pelo seu Deus, isso quando eu dou lugar a Ele. Não é? Eu tenho a religião, Deus é bom, Deus te abençoe, Deus é isso, Deus é aquilo outro, Deus é grande. Isso não é conhecimento de Deus. Isso é um vício que falam-se por hábito falar. Deus te abençoe e assim sucessivamente. Né? Mas ter conhecimento é mais importante do que a gente guardar os preceitos religiosos que nos foram ensinados, porque a religião não nos levará a caminho algum a não ser de confusão, né? As religiões têm matado, é o campo onde tem muito matado pessoas, as religiões. As guerras surgem por quê? Por causa de território e também por causa de quê? De religiões. Né? Alguém acha que a religião dele é a religião certa, que ele está certo, todo mundo está errado, né? E na verdade quem serve o verdadeiro Deus, ele é humilde, compreensível, que sabe que a única responsabilidade que ele tem é dele mesmo. É dele mesmo. Eu tenho minha responsabilidade de representar o Senhor Deus onde eu vou, no mercado, no trabalho, por onde eu passo, no hospital, quando eu estiver enfermo, dentro do grupo da família, onde eu estiver. Mas a responsabilidade é minha, né? De estar adequado, de acordo à vontade das Escrituras, para poder, assim, então, fazer a vontade do Senhor. E o Senhor Jesus está abrindo aqui esta palavra em Mateus 5, verso 3, que ele disse: bem-aventurado, quer dizer, feliz, né? Feliz o pobre de espírito. Quando a palavra está dizendo, ela está dizendo já, pobre de quê? De espírito. Porque o comportamento humano, ele diverge em vários comportamentos, bons e maus,
E assim nós vemos pela história da humanidade e o que nos sucede no século XXI, né? E essa maldade, ela não está diretamente no homem. A maldade não está diretamente no homem. Será que esse homem está falando a verdade? Ora, quando nós vamos olhar as escrituras, o homem não conhece o mal e passa a praticar o mal se ele não fosse revelado para o próprio homem através da quê? Da desobediência. A única coisa que o homem fez foi comer do fruto. Mas o mal é que veio se fazer presente no jardim do Éden. Esse espírito que o Senhor Jesus está falando está envolvido também. Pobres de espírito. Vamos observar que Adão e Eva estavam no jardim do Éden e eles viviam em paz. Em todo o tempo que eles tiveram lá no jardim do Éden, não houve nenhum problema, nenhuma tentação, nenhuma maldade, nem mau pensamento, nem mau sentimento, nenhum. E por que não? Porque o mal não estava presente no paraíso, no jardim do Éden. Então o que nós vemos? Ora, o homem, ele é do bem, ele tem sentimento bom. Quem criou ele? O Senhor Deus, o Senhor da justiça, de todas as coisas boas e maravilhosas. Ele criou o homem maravilhosamente bem. Então o que nós vamos encontrar é que quando Adão e Eva estão vivendo no jardim do Éden, representa sim esse espírito do qual o Senhor Jesus está dizendo aqui, bem-aventurados os pobres. Eva agora vai ouvir uma voz e através dessa voz o que vai acontecer na mente de Eva é que vai haver uma novidade, né? Dessa novidade vai entrar na mente de Eva o que? Curiosidade para saber de coisas, né? Não foi Adão e Eva que criou o próprio mal, eles são o próprio mal, não. Eles foram o quê? A Bíblia diz, as Escrituras diz para quem quer na Escritura, no capítulo 3 de Gênesis, diz que o diabo, o inimigo, esse querubim, ele se apresentou no jardim do Éden e chamou a atenção de Eva, dizendo, como foi que Deus disse? Pode observarmos aqui que a Eva estava vivendo no seu estado natural de santidade, de pureza, e que ele vai apresentar. Esse espírito, ele não apresenta em corpo, mas ele entra no corpo de uma serpente, né? E o que vai acontecer? Ele vai introduzir a mensagem, ele estava ali. Então, diante da mensagem, vai entrar na mentalidade, no psíquico de Eva, e depois o que acontece? Vai fazer com que ela venha ali fazer o quê? Comer do fruto. Logo que nós observamos aqui, é que Eva não é do mal. Adão não é do mal, mas ela depois vai comer do fruto, abre os seus olhos, quer dizer, não é esses olhos aqui, é o entendimento. E quando ela abre e olha para ela, pressente a nudez, corre para o seu marido e ali oferece para ele, Adão automaticamente vai também fazer o que? Abrir a sua mente para o conhecimento daquilo que ele não conhecia antes. Logo o Senhor Deus criou o homem corretamente, então o homem não é mau. O homem não é mau. Qual é o problema do homem? O único problema do homem é que ele dá lugar ao mal, né? Por isso que nós pagamos um preço, porque nós damos lugar, né? Se Adão e Eva não tivessem dado lugar a esse espírito maligno, o que aconteceria? Logo o que aconteceria? Não teria pecado, não teria sofrimento, não teria morte, não teria velhice e assim sucessivamente. Então o homem, ele não é o mal diretamente, não ele é o mal, o Senhor Deus não fez o homem mal, mas ele ao dar lugar ao mal, aos conselhos do mal, como aconselha por aí, você pode até estar recebendo conselho para experimentar droga e etc, e bebida e balada e etc. Isso são conselhos de espíritos usados por pessoas para poder levar o outro para o abismo. Pode observar que na história da humanidade é um chamando o outro para um vício, para isso, para aquilo, outro, e cada um descendo para o próprio abismo. Isso não tem parado durante o século, desde quando o homem caiu. Então o que acontece? O homem é mau? Não, não é mau, é a minha natureza. Quando eu estava sem conhecer as Escrituras, sem o Senhor Deus se revelar para mim, eu fazia todo tipo de pensamento que eu não sabia, ter discernimento, que é pensamento que eu podia fazer, pôr em prática ou não, e eu colocava em prática pensando que era eu mesmo, que eu era o próprio mal. Quando eu vou ler as Escrituras, nós vamos encontrar que a gente não é do mal. Eu, por acaso, dava lugar ao mal.
Hoje, por acaso, eu tenho um sentimento bom, porque foi tirado aqueles mais pensamentos que o inimigo lançava e eu levava o meu corpo para produzir pecado. Logo, o que acontece? Hoje eu estou pobre de espírito e, aleluia, estou no meu homem natural, aleluia, lúcido. E o que acontece aqui? Quando chegam as vozes ao meu redor, que ela chega constantemente. Para prostituição, para maldade, para isso, aquilo outro, para invejar, isso, aquilo outro. Eu agora tenho uma consciência, não sou mais rico de espíritos malignos que me administra. Eu, o que acontece, os repreendo e falo: Satanás, você está repreendido. Hoje eu pertenço ao Senhor, o meu Deus. Logo, o que acontece, eu estou protegendo o meu patrimônio. O Senhor Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Adão e Eva, o que aconteceu? Além do espírito deles, o que aconteceram? Eles começaram a adquirir. E daí para frente, depois do Jardim do Éden, nós vemos que o diabo criou todos os tipos de prazeres carnais, malignos, através dos seus espíritos diabólicos, através de conselho. Né? Tem certeza que você quer por acaso mal para a sua vida? Você não quer mal para a sua vida. Ninguém quer mal para a sua vida. E como é que você pensa mal? Como é que você pensa mal? Logo não é você, mas você está sendo atacado pelos espíritos malignos para prostituir, para fazer maldade, para fofocar, para desejar mal ao seu vizinho, para querer ser melhor do que os outros. Isso são espíritos que estão espalhados nos quatro da terra, né? Determinado por Satanás para que cada um de nós que temos um determinado tipo de fraqueza, quando no mundo, o que acontece? Vai atacar a nossa psicologicamente, a nossa mente, para procurar desorganizar a nossa vida cada dia mais, para que possamos, os seres humanos, nós, adquirirmos o pecado como prazer, para que possamos nos esconder da verdade do Senhor Deus, como Adão se escondeu do Senhor Deus. O homem, quando ele adquire o pecado, o diabo faz isso, ele cria prazeres, e o que acontece? Para que ele faça o quê? Para que ele se esqueça de Deus. Ele está fazendo igual Adão se escondendo. Igual Adão se escondeu quando pecou no Jardim do Éden. Agora, por acaso, o tempo vai ter carnaval? Por acaso? Ora, ali tem alguma coisa boa? Ali os espíritos malignos, ali sai estrupo, ali sai pessoas que pegam, sequestram, levam pessoas, matam pessoas, estrupa moças, adolescentes, até que leva por determinado em terra, diz que sumiu. São os prazeres que Satanás dá para destruir o próprio homem, para que o homem não tenha sede nem fome de buscar ao Senhor nosso Deus. E o Senhor Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Será que existe alguém rico de espírito? Claro que existe sim. Nós vamos encontrar nas Escrituras, no livro de Marcos, verso 5, capítulo 5 de Marcos, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Este homem, ele era um homem rico de espírito. Vários espíritos, legiões, tomavam a sua mente para fazer dele um homem infeliz. Desorganizar a família, a sociedade onde ele vivia. Para quê? Para que ele não tivesse oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Mas quando o homem, aleluia, ele ouve a Escritura, a palavra do Senhor, os espíritos malignos, eles começam a afastar, porque a palavra não é eu, não é ninguém. As Escrituras, ela tem esse poder de expulsar os demônios que está perturbando você com vários tipos de pensamento, para você escolher um tipo de pensamento para praticar o pecado. E aqui este homem, o que acontece, diz assim a Escritura. Vou ler rapidamente para não tomar muito tempo aqui. Diz assim: chegaram a outra banda do mar, a providência dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, preste bem atenção, um do sepulcro, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso, olha só, presos com grilhões, cadeias, e as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E chamando com grande voz, disse:
que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntando-lhe qual era o seu nome, ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Olha o que nós vemos aqui, nas escrituras aqui. Este homem vivia nesta cidade. E o que acontece? Na cidade de Gadareno. E ele foi tomado por espíritos. Ele diz aqui que era muito. Quando o sujeito perguntou para ele, ele disse que ele era muitos, era legiões. Este homem, o que ele era? Ele era rico de espírito. E o que acontecia com este homem? O que acontecia com este homem é que ele não tinha paz, a sua família não tinha paz, para casa nem mais ia, a sociedade onde ele morava não tinha, a polícia daquele tempo lá, o guarda daquele tempo, né, não tinha paz, porque este homem, o que acontecia, ninguém podia o conter, prender ele, para poder resolver a sua situação de vida. O povo não entendia do que se tratava. Ah, não, ele é doido. É o que muitos psiquiatras, eles confundem, não têm o discernimento, e o que acontece? Não confunde problema psíquico com espíritos imundos usando. E diz que ali naquele lugar o que acontecia? As pessoas não sabiam mais o que fazer. A polícia de local prendia ele. Ele quebrava a cadeia, os grilhões quebravam, e ele era violento, né? Dormia no sepulcro. Então a cidade, a sociedade não tinha paz. E o que acontecia? Nesse envolvimento dos espíritos malignos, agora tomando conta da vida dele, quando o Senhor Jesus chega nessa cidade, ele nota que realmente a intenção do Senhor Jesus vir ali era realmente libertar aquele homem, da qual ele fazia morada. Vários espíritos faziam morada naquele homem. Mas aonde o Senhor Jesus chega, não há como os espíritos malignos ficar. E nós encontramos que quando ali o Senhor Jesus começa ali a dialogar com esses demônios, o que acontece? Nós encontramos que naquele homem existia quase 2.000 espíritos. Do capítulo 5, verso 13. E Jesus logo lhe permitiu ir saindo aquele espíritos plural. Lê aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 5, verso 13. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por despenhadeiro do mar. Era quase 2.000 afogaram-se no mar. Então cada demônio daquele entrou naquela manada de porcos, e ali o que aconteceu? Morreram os porcos. E o que acontece? Que esses espíritos pediram para sair, o Senhor Jesus expulsou eles, entrou na manada de porco. Era vários espíritos. Jesus disse o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque são os espíritos malignos que administram o homem para beber, para fumar, para usar droga, para prostituir, para mentir, para ter sentimento de inveja, para traficar droga. Todos são espíritos malignos que estão administrando a vida humana da qual dá lugar. E eles fazem o que acontece? Morada 24 horas, até mesmo no sono eles perturbam. Então essas pessoas são ricas de quê? De espíritos, né? Rico, bem-aventurado, feliz é você que não deixa esses espíritos em sua vida, é o que o Senhor Jesus está dizendo. Bem-aventurado os pobres de espírito, quer dizer, feliz aquele que não deixa esses espíritos ter morada. Quando esses espíritos não fazem morada no homem, logo ele está pobre. Por que ele está pobre? Porque só tem ele mesmo e o Espírito Santo que ele administra a sua vida. E logo quando aqueles porcos, quase 2.000 porcos, aqueles 2.000 porcos é tomado pelos espíritos malignos, diz as escrituras, olha bem isso bem, que este homem estava rico de espírito, mas que quando ele é expulso pelo Senhor Jesus, pelas escrituras, não estou falando conversinha fiada, estou falando as escrituras. Aquele homem, que aconteceu? Ficou pobre de espírito. Ele ficou pobre de espírito. Ele ficou pobre de espírito.
aquele comportamento que ele tinha de violência dentro da cidade e fazia sua família sofrer, quando o Senhor expulsa os espíritos malignos, este homem fica ele só. Quer dizer, o próprio espírito dele, ele só. Ele está pobre de espírito. Logo, o que acontece? Ele passou a ser um homem bem-aventurado. Quer dizer, um homem feliz. Por quê? Porque agora os espíritos diabólicos de prostituição, de crime, de roubo, de inveja, de matar, de prostituir, de pedofilia, de carnalidade maligna, não estava mais na vida dele. Ele fica pobre de espírito. Logo, o que vai acontecer aqui, que nós vemos nas escrituras, o que vai acontecer? Ele fica no seu natural. E quando ele fica no seu natural, olha o que acontece. Ainda o capítulo 5 de Marcos, e verso 9. Jesus, porém, lhe permitiu, Permitiu os demônios sair. Mas disse-lhe, vai-te para a tua casa. Porém, o verso 5, verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu. O porquê? Eu vou ler o 18, porque é melhor para nós ter entendimento, que é para você ter entendimento. Marcos 5, verso 18. E entrando nele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Olha só. Aqui no Marcos 5, e verso 18 e 19, olha o que vai acontecer. Este homem agora, o que acontece? Ele estava o quê? Com sua mente agora normal, Com sua mente normal. Quando ele vê o Senhor Jesus entrar no barco, o que acontece? Esse homem que era endemoniado, rico de espírito, agora não tem mais espírito, ele fala, Senhor, deixa eu ir contigo ao prazer. As pessoas que servem ao Senhor, aleluia, que sabe que foi liberto por ele, tem o prazer de cada manhã estar aos pés dele. Senhor, estou aqui, louvor a ti. Lá no começo eu não sou cantor, mas eu cantei aquele pedacinho. Eu gosto de cantar aleatoriamente, eu faço letras aleatoriamente, não é muitas vezes no papel, tenho papel, mas eu faço aleatoriamente, olhando para as coisas, como está a minha mente, o meu sentimento, e eu aqui faço como uma poesia para o Senhor Deus. E o que acontece? Esse rapaz, ele está nesse estado de quê? De pobreza de espíritos. E o que vai acontecer? Ele vai pedir, Senhor, eu quero ir contigo. É o que acontece. Quando nós servimos o Senhor, é isso que eu estou fazendo. Eu canto, eu louvo, eu adoro, eu agradeço, obrigado pelo dia. Senhor, obrigado. Senhor, agora eu vou fazer a refeição. Obrigado, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 19, Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus falou, você não vem comigo. Glória a Deus, aleluia. Não, você não pode vir por mim. Por quê? Porque ele ia fazer um serviço para o Senhor Jesus, anunciar, aleluia, a bênção, que ele foi liberto de vários espíritos, agora estava pobre de espírito e agora estava sendo bem-aventurado ao estar fazendo a obra do Senhor. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa. Agora ele tinha condições de estar em casa com a família, porque antes ele não tinha. Os espíritos demônios, ele quebrava tudo dentro de casa, deixava a família nem trabalhar direito, nem cuidar da vida ao dia a dia por causa daquele filho. O Senhor disse assim, volta para a tua casa. E agora ele vai voltar todo feliz. Mãe, pai, eu fui liberto, Jesus me libertou. Vai dar bom testemunho que o seu Jesus é maravilhoso e glorioso. Aleluia. Para os teus, volta para a tua casa para os teus. Anuncia-lhe com grande coisa. Aleluia. O Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Vai para tua casa, sai nas ruas, nas avenidas. Por isso que nós anunciamos mesmo. Eu estou aqui na internet, talvez vai para o mundo inteiro, porque o poder do Senhor Deus, ele tem poder sobre os espíritos malignos. Aleluia, o espírito está perturbando a sua mente, o seu sentimento, tirando você de objetivos, trazendo problema para o seu lar, para a sua família. Aleluia, querendo levar você para droga, para isso, para ser traficante. Ele tem poder de expulsar esse espírito maligno para que você conheça e você vai ter, sabe o quê? O prazer de servir a ele. Deixa aí junto, Senhor. Deixa aí contigo, Senhor. Foi o que este homem fez. Vai para a tua casa e os teus, anuncia-lhes, prega, anuncia para eles, quão grande o Senhor tem feito misericórdia para contigo. É isso que acontece. E o Senhor diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Meu amigo, se for pensamento mal, sentimento mal, não aceite, repreenda, porque são os espíritos malignos que levam o homem para a pedofilia. São os espíritos malignos que levam para a prostituição, para o estupro, para a droga, para todo tipo de sentimento maligno. São os espíritos malignos. Seja pobre de espírito, aqui não. Aqui você não vai entrar na minha casa, que é seu corpo. Não vai entrar aqui. Eu pertenço ao Senhor Deus que criou os céus, a terra e o mar.
E ele foi e começou, olha o 20, versos 20, do capítulo 5 de Marcos. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Olha cá, ele voltou ao estado normal de um homem natural igual a mim. Estou aqui, ó. Cadê aquele homem endemoniado que quebrava a cadeia? O Senhor Jesus repreendeu, mandou sair do corpo dele. Então isso que nós estamos, as pessoas que não conhecem a Deus, não lê as Escrituras, não estou falando religião, tem gente que lê as Escrituras, mas não quer obedecer às Escrituras e andar na presença do Senhor Deus, e continua com os mesmos espíritos malignos, né? Sentimento mal no meio dos irmãos, né? Tem a Bíblia debaixo do braço, pregando o evangelho mentiroso, querendo tirar proveito dos outros. Isso aí também são espírito maligno, essas pessoas também. E o Senhor, o que acontece? Mandou ele voltar de volta para o quê? Para o lar dele. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando. Eu quero que você entenda isso. Além da sua casa que você mora neste corpo, e neste corpo seu aí. Então você precisa fazer o quê? Manter-se pobre de espírito. Não deixa outros espíritos falar na sua mente de alguém. Você, fulano, não fala, não aceita não. Eu não aceito. Repreende logo. Você é melhor do que fulano. Não aceite. Você é mais poderoso. Não aceite. Você está fazendo o quê? Se tornando pobre para ficar rico na presença do Senhor e se tornar um varão, uma varoa, um jovem, um adolescente, servo do Senhor Deus. Que o Senhor Deus abençoe e nos guarde e continue abençoando. Não esqueça de inscrever no nosso canal, dar o like e compartilhar o nosso trabalho. Esse é meu trabalho. Meu trabalho aqui é apenas anunciar a palavra do Senhor. Abre essa escritura e diz assim: de graça você recebeu, de graça você também dá. Está escrito lá, receber de graça, né? Anda cobrando por aí. Eu aqui não. Eu aqui, isso aqui não é meu não. Isso aqui, ó, tudo que eu falei aqui não é minha, não é mentalidade minha. Tudo que eu falei aqui para você, está aqui nas Escrituras, a palavra do Senhor. Que o Senhor Deus abençoe e te guarde. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus, que está à tua direita, o Espírito Santo, que está comigo aqui agora. Falei a tua palavra. Como disse, e é verdade, não é minha, é tua palavra. Entra na vida dessas pessoas, liberta, para que elas possam entender que além da vida que vivemos, existe, meu Senhor amado, espíritos malignos que querem enriquecê-los para a maldade e para o maligno. Senhor, abençoa cada lar, dá vitória e ajuda, que a coisa não é fácil. O Senhor esteve aqui e sabe, Senhor amado, que não é fácil, mas o Senhor ajudou aquele homem, ajuda essas pessoas também. É em nome do teu Filho amado, Senhor Deus, e do Espírito Santo, que eu te agradeço por esse momento. Que o Senhor Jesus continue abençoando e lhe dando vitória.